Bom dia! Bom dia, tudo bom? Tudo, querida. E você? Tudo bom. Eu tava lá ao vivo pelo Espaço Cria. Eu falei, não vai dar certo. Melhor eu entrar aqui no da rede pra gente se conectar. Você me escuta bem? Escuto super bem. E você? Também. Yes, Imagem também. conexão. Eba! Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom, para quem está entrando agora, o tema dessa live hoje é como construir um espaço de educação viva e consciente. É, E eu queria começar trazendo assim uma coisa que eu fiquei pensando bastante ontem, que a criação de cada espaço, acho que isso é para tudo, né? Mas fica muito claro na educação viva e consciente, é que a forma desse espaço ela está muito ligada com o fundador, né? Com a história do fundador. Então, o que a gente vai trazer aqui hoje são duas histórias. A história da Mari e da Lívia e do Espaço Cria e a história da Camila e da Casa de Yaya. Né? Então, porque acho que criar um espaço de Perfeito. educação viva e consciente não é algo metódico, cartesiano, não é como uma filial que tem um processo, né? Então a gente vai trazer aqui Perfeito. duas histórias. E também a gente estava conversando ontem, alinhando um pouco, que a gente tem também dentro da rede de educação viva e consciente espaços que não são legalizados como escola, mas são espaços de educação viva e consciente. Também a gente também vai falar um pouco sobre isso, né? Que o que torna o espaço um espaço educador com essa característica da educação viva e consciente é um afinamento de propósito e não uma chancela, um carimbo, uma legalização. Tem muito mais a ver com qual é o propósito desse espaço e o trabalho que a gente realiza, que a gente vai contar então também para vocês. Vamos começar? Vamos. Você começa falando um pouco da história do Cria? Vamos. Então vamos lá. Então, assim, o que eu queria contar para vocês é que, em primeiro lugar, eu e a Cami, quando a gente teve a ideia, né, só dar um passinho atrás, quando a gente teve a ideia de trazer esse tema, foi muito porque várias pessoas conversam com a gente, falam, nossa, como é que vocês abriram uma escola? Como é que vocês começaram esse projeto? Tenho muita vontade de fazer parte, tenho vontade de construir um espaço assim, mas eu não sei como começar, eu não sei da onde. Então, daí veio essa nossa vontade de partilhar, Uhum. também muito para poder incentivar pessoas que tenham vontade de realmente empreender um espaço com uma educação transformadora, com uma educação vive e consciente, para perceberem que dá trabalho, mas na verdade tudo dá trabalho. Então é a gente saber que não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Então vou contar para vocês um pouco da como é que foi a nossa história. O Espaço Cria, é uma escola no Rio de Janeiro. A gente começou, na verdade, não sendo uma escola. A gente inaugurou o nosso projeto em 2014, quando ele começou a ser planejado, sonhado, gestado, né? E foi um ano inteiro de 2014, a gente visitando escolas, a gente desenhando o que ia ser o Espaço Cria, a gente visitando casas, e para a gente era muito importante que esse projeto ele fosse na natureza. E a gente começou a se reunir, éramos 4 mulheres, e a gente começou a se reunir no Rio de Janeiro, e durante essas reuniões chegou um momento em que a gente sentiu que a gente estava assim, grávida e o filho não nascia. Já tinha passado de 9 meses, de 40 semanas, e o bebê não vinha. Então surgiu no final de 2014 uma necessidade muito grande de colocar em prática. E aí, o que eu quero contar com esse primeiro trecho da história é que é importante a gente pesquisar, é importante a gente visitar espaços que inspirem a gente. 2014 foi um ano que a gente foi para São Paulo. Quer dizer, eu e Cami estamos em São Paulo agora, então viemos para São Paulo. E foi um ano que a gente também viajou junto com a Ivana e outras pessoas da rede pela Argentina, visitando escolas.
foi um ano que deu pra gente bastante gás, bastante combustível, aquele tesão assim de, ah, eu também quero ter o meu projeto, eu também quero começar a trabalhar, eu também quero colocar a mão na massa. Então, acho que com essa primeira parte da história, meu recado, minha dica é assim, se inspirem, vão buscar conhecer, até para vocês verem, e foi muito o que a gente viu, que não tem uma fórmula. Até para vocês verem que a gente conheceu espaços de educação viva e consciente na Argentina que aconteciam num campo, numa ruína, numa sala de yoga. Então, isso para mim trouxe muita fé de que assim, não pode ser só um jeito. Não é só aquela casinha tradicional a gente entende como uma escola. Uma escola, ela pode acontecer quando um grupo de pessoas se reúne com o mesmo propósito, independente do local onde ela está acontecendo. Então, acho que já ir se inspirando e pensando em outras formas já foi dando para a gente um gostinho de qual vai ser a forma do CRIA. E aí, agora eu tô me lembrando também de uma coisa que foi muito importante, Cami. A gente desenhou. A gente fez um processo com uma educadora que eu amo muito, chamada Paula Cury, que fez pra gente uma assessoria na época, da gente entender qual era o propósito do CRIA, como é que ia ser o CRIA. E eu lembro que a gente fez uns desenhos. E aí é muito engraçado, porque o meu desenho de sonho do CRIA era uma oca, era uma coisa assim, bem na natureza, uma construção bem sustentável e tinha hortas ao redor e as crianças aprendendo na natureza. Eu estava muito inspirada pela Green School, que é uma escola em Bali. E eu lembro que o desenho da Lívia, Lívia bem ariana, pé no chão, foi exatamente como é a casa do Espaço Cria. Então, assim, desenhar é uma ferramenta da gente manifestar a realidade. Então, acho que desenhar também. A Helena também fez um desenho parecido com o meu. E lembro que quando a gente viu o desenho da Lívia e a gente olhou o Espaço Cria, a gente se lembrou: caramba, realmente o que a gente manifestou já estava, né, dentro da gente. Aí depois, chegou quando a gente estava lá, nesse momento, precisamos materializar, a gente resolveu dar um primeiro passo. E aí, com esse primeiro passo, a gente inaugurou um projeto que a gente chamou de Projeto Piloto. A gente nem quis chamar de Espaço Cria. E ele aconteceu no play da casa, do prédio de uma amiga nossa, a Lê, que super gentilmente abriu esse espaço para a gente botar um ninho. E esse ninho, ele aconteceu com as nossas crianças. Então, eram os filhos da Lívia, com as filhas da Júlia, que estava com a gente na época, com a filha de uma amiga e os filhos da Lê. E o nosso projeto piloto, a gente montou um ateliê no play do prédio e a gente fazia ali 3 vezes por semana um encontro com as crianças e a gente ia à feira também com as crianças, porque na frente desse prédio tinha uma feira. Então era o nosso momento também de ir para a rua, levar as crianças para o ar livre, porque a gente estava dentro de um play, né? E afinal, toda a essência do projeto era a conexão com a natureza. Aí, menina, a síndica do prédio reclamou, nosso projeto acabou em 2 meses, a gente não pôde continuar e a gente ficou assim super chateada, mas era final do ano também, já era dezembro, a gente entendeu também que era um momento da gente parar. A Maria Eudênia Oliveira está perguntando se a gente escreveu um projeto. Aí chega agora a terceira etapa da nossa história. A gente parou e falou: não, vamos escrever um projeto e vamos passar num edital, porque a gente não tem dinheiro para a gente alugar uma casa, a gente não tem agora nem mais o nosso play, então a gente precisa escrever um edital. Ficamos em janeiro inteiro, escrevendo um edital para um projeto. Não passamos no projeto. E aí eu lembro que a gente estava chegando ali em maio. E eu lembro que eu e Helena, a gente sentou com Júlia e Liv e falamos: olha, não tem como, gente, a gente precisa começar. Tá me ouvindo? Deu uma travada.
Você me Deu. escuta? Ah, agora voltou. Escuto, Voltou. agora escuto. E aí, a gente já tinha logo do Espaço Cria, o nome do Espaço Cria, a gente já tinha todo o nosso ideal de escola na cabeça, a gente estava cheio de energia. E aí eu lembro que nesse momento foi um momento que a gente tava com opiniões, assim, diferentes, né? Voltou, galera? Alguém falou que tava Não, o travando um meu só pouco? travou esse minutinho. Eu vi que algumas pessoas mandaram mensagem falando, ai, travou aqui, mas pelo menos para mim foi só esse segundinho que travou. Eu te aviso se travar. Beleza. E aí uma parte do nosso grupo queria muito começar legalizado como uma escola. E eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente falar na nossa história, na nossa identidade do Espaço Cria. O Espaço Cria nasceu sempre querendo ser uma escola, porque a gente sempre quis que essa educação Vive Consciente, que a gente conheceu lá em 2012, em Piracanga, na escola em Quiri, com a Ivana. A gente sempre quis que essa educação fosse chancelada, fosse legalizada, fosse vista como algo que é possível, é real. A gente não queria ser ilegal, a gente não queria ser clandestino, mas o começo da nossa história foi um pouco diferente. E aí, nesse momento, tinha uma parte do nosso grupo que queria muito que a escola só abrisse quando fosse legalizada, e tinha eu e uma outra parte que estava muito forte, falando assim, cara, mas a gente precisa começar. E então, se a gente não vai começar como uma escola, vamos começar de outra forma, a gente dá um outro nome. Desapego desse nome Espaço Cria, vamos guardar ele para quando realmente o nosso sonho de escola se concretizar. Daí nasceu o Projeto Pólen. E aí, com essa parte da história, eu quero dizer para vocês que assim, foi o maior presente da nossa vida ter nascido. E eu acho que não é à toa, né? Que os bebês e todos os filhotes, eles nascem pequeno. É do tamanho que a gente pode cuidar. E o Projeto Pólen, ele nasceu então em junho de 2015, geminiano, como eu e Helena. E ele é um projeto que ele, né, Karina, que também está aqui no na nossa live, eu sei que ela está participando, foi um encontro assim de muita união. E como é que a gente fez esse nascimento? Então, aquele projeto que tinha todo um desenho de ser uma escola com natureza, ao ar livre, crianças brincando, livremente aprendendo, a gente começou numa sala, Cami, com 4 paredes brancas, um chão branco, tinha uma varandinha num espaço muito amado, chamado Rosa Vento, que também é um espaço que nasceu de um sonho, era um ateliê de artes, era um espaço que também à tarde virava um restaurante, porque uma das fundadoras ela cozinhava e ela montava as mesas e à tarde virava restaurante, ali a Karina. E de manhã era o pólen, então imagino que era o Rosa Vento. Era um espaço de muita criação, um espaço de muita efervescência, assim. E ficava numa vila muito charmosa no Largo do Machado, a última casinha da vila. E lá nós montávamos nossa escola, Cami, todos os dias. A gente funcionava 4 vezes por semana, de 8 a meio-dia. A gente começou com 10 crianças e a gente achou, isso é importante também de contar, a gente achou que o nosso projeto ia ser um contraturno. Então a gente vai receber as crianças aqui para viverem esse momento de expressão na potência, tudo que, né, quem está acompanhando as lives já entendeu que trata-se de educação viva e consciente, do nosso trabalho interno. Mas a gente acha que as crianças vão para a escola antes e elas vão chegar no nosso espaço depois. Então era um contraturno. E não foi isso que aconteceu. Para nossa grande surpresa, a gente tinha das 10 famílias, uma família só que a criança saía do pólen e ia direto para a escola. E por muito pouco tempo, porque logo essa família percebeu que tudo que essa criança estava vivendo ali no pólen era o que ela desejava para a educação dessa criança, Valentina Tinoca. E eu morro de saudade dessa época, porque eu acho que foi uma época que a gente estava ali muito com o olho brilhando, fazendo o sonho acontecer. Eu acho que é o momento que você vê o seu filho nascendo, é inesquecível, né? E assim ficamos por 3 meses,
E aí a gente começou a receber uns certos incômodos das vilas, das casinhas vizinhas. Então, tudo isso para dizer que, assim, quando você acha que tudo estava acalmado, não. Vem uma nova leva de desafios. E sempre que vem um desafio também na nossa história, eu tenho muito a agradecer, assim, a gente sempre teve a energia da abundância perto da gente. Sempre que vinha uma porta que fechava, vinha uma outra que abria. Mas precisava da gente ali também unido, tendo fé, né, no nosso propósito. E o que aconteceu? Tinha uma vizinha do lado que ela começou a reclamar do barulho, começou a achar que estava ali incômodo, porque o nosso projeto de 10 crianças em 3 meses cresceu para, eu não me lembro agora, 18. É, cresceu assim, estava com 20 crianças Uhum. e realmente já estava ficando pequeno ali. E aí chegou o avô, o vovô Miguel, o avô do Manu, e falou: gente, vocês não querem realizar uma colônia de férias aqui na minha casa? Na verdade, quem falou isso foi o pai do Manu, o Gabriel. E aí ele disse: meu pai tem uma casa no Cosme Velho, e que tal vocês realizarem uma colônia de férias lá? E a gente realizou a colônia de férias. E a gente não só realizou a colônia de férias, como a gente se mudou para a casa do vovô Miguel. A gente alugou um chalé da casa dele, que aí sim era uma casa que tinha o jardim verde, com as árvores, a jabuticabeira, um espaço muito lindo, com cama elástica. E realmente ali a gente viu já mais ainda materializado o nosso sonho, né? Então, aquele espaço do Rosa Vento, ele foi um... Ai, Roma, que saudades. Aquele espaço ali, ele foi um ninho. Eu acho que um ninho para a gente enraizar as nossas bases. A gente viver realmente a observação, muita observação das crianças, muita presença, muita partilha. Minha, Lívia, Helena e Karina. E dali a gente se sentiu mais forte, né? Como quando você coloca uma planta num vasinho pequeno, quando ela é uma sementinha, e aí ela começa a ganhar raízes e você consegue transplantar ela para um vaso maior. Acho que foi exatamente isso que a gente viveu. Estou olhando aqui para essa samambaia que a gente transplantou e estou lembrando que foi exatamente isso que a gente viveu. E a gente ficou 1 ano e 10 meses nessa casa do vovô Miguel. Nosso projeto cresceu para ter 33 crianças, todas sempre tendo o pólen como espaço de referência de educação. Nossa equipe de educadores cresceu também nessa época. E a gente vivia ali realmente o que a gente tinha desenhado lá em 2014, né, no projeto. E isso era já final de 2015, início de 2016. Só que aí, como todo momento de transição, chegou o momento da gente precisar crescer, né, as nossas asinhas e encontrar o nosso espaço. Eu lembro que isso aconteceu ali por volta do meio de 2016, quando muito gentilmente, muito docemente, o vovô Miguel disse pra gente: meninas, será que não tá na hora de vocês começarem a achar a casa de vocês? E nessa época, Cami, a gente já estava 2 anos e meio visitando casa. Desde o projeto lá em 2014, a gente nunca deixou de visitar casa, a gente nunca se acomodou Uhum. nesses espaços transitórios, assim. O nosso sonho era abrir o espaço Cria, com a nossa casa, com o verde, com a natureza, e a gente ia dando esses passos que a vida ia abrindo. Então, acho que isso também conta que até chegar no sonho, a gente vai passando por etapas, né? E cada etapa é muito importante também, porque a gente não estava. Bom, ia pular uma etapa agora. Eu ia dizer que a gente não estava preparado para abrir a escola tal como ela é hoje, lá atrás. Foi muito necessário a gente ter passado por todos esses momentos. Mas aí o que aconteceu? E aí a gente achou uma casa no Cosme Velho, e essa casa, ela era exatamente assim, o desenho da Lívia, era exatamente o que a gente desejava, com um espaço muito, muito amplo para as crianças poderem ficar mais ao ar livre do que, né, dentro de salas, mas também tinha esse espaço interno também acolhedor, que contém, que dá asseguramento.
que a gente sentia falta na casa do vovô Miguel, porque eram chalezinhos bem pequenininhos. E aí a gente, em, em em outubro de 2016, a gente aluga essa casa, começa uma obra, e aí a gente conseguiu passar num projeto de empreendedorismo para transformação, que era da Trevo com a Xandinha. A gente passou nesse processo que ela estava escolhendo projetos que tinham impacto positivo no mundo, e aí a gente ganhou um dinheiro para a gente poder inaugurar essa obra. E o que aconteceu? O homem que estava fazendo a obra, o empreiteiro, roubou a gente, sumiu com uma parte do dinheiro, deixou a obra pela metade. E isso era dezembro de 2016. 28 de dezembro de 2016, para ser mais exata. Eu lembro da Lívia me ligando falando: Mari, o ano não acabou, né? Então, senta que lá vem bomba. E aí, mais uma vez, a gente reuniu forças e a gente, sempre com a ajuda, né, das nossas famílias, sempre com a ajuda de amigos, a gente conseguiu finalizar essa obra. Imagina, Cami, a gente tinha 60 crianças matriculadas para começar em fevereiro. E a gente, uma obra que paralisou 28 de dezembro. E aí, a gente, enfim, muito trabalho, muita reza, muita fé, muita parceria também com nossos amigos e família. A gente conseguiu finalizar essa obra em fevereiro de 2017. A gente inaugurou o Espaço Cria como escola. E aí, pronto, a nossa história, ela vem se desenvolvendo até aí. Quando a gente abriu, a gente estava com uma sociedade com o Miguel, que é uma pessoa que hoje tem uma escola chamada Jangada. E nesse momento a gente estava junto. E aí depois a gente percebeu no final de 2017 que os nossos projetos eles tinham uma afinidade, mas a gente não falava a mesma língua. É como o português e o italiano, se parecem, mas não é a mesma coisa. Uhum. E aí a gente entendeu que era importante cada um seguir seu caminho. E aí o CRIA segue. Então hoje a gente tem 3 anos, já 3 anos e meio daqui a pouco. Então é uma escola que a gente brinca que ela nasceu em junho, então ela é geminiana, mas depois ela nasceu de novo em fevereiro, então ela tem uma ascendente ali em aquário. E aí eu acho que ela depois renasceu no final do ano ali, então ela tem um Sagitário. E assim é a história da escola. Eu acho que tem mais coisas que a gente pode falar depois, se alguém quiser saber sobre essa parte de ser legalizado ou não. Mas eu acho que o importante assim da construção desse processo todo é contar que nasce de um sonho, você visualiza ele, você desenha, você intenciona, mas até chegar nesse lugar, né? Quer dizer, essa foi a nossa história. Não sei se precisa ser assim. Tem gente que já manifesta o sonho perfeitamente. Eu não quero criar aqui nenhuma barreira. Acho até que a casa de Yaya teve um parto mais tranquilo. Mas eu Foi, quero te ouvir. pois é, a casa de Yaya é novinha, é um bebê ainda. Não tem um ano a casa de Yaya. Eu sou pedagoga de formação e eu trabalhei em algumas escolas. Eu fui pingando, na verdade, de escola em escola, tentando encontrar alguma coisa que me fizesse sentido. As crianças foram me mostrando que a forma como a gente se relacionava com ela tinha alguma coisa que não batia, não estava certo. Então eu fui passando de escolas tradicionais, eu fui suavizando, né? Fui passando por alguns formatos. Aí fui para a Reggio Emília, aí fui para antroposofia, fiz estágio em escola Waldorf, mas ainda assim tinha uma linha entre elas, né? Que não importava se era do hipertradicional para a Waldorf, que era, né, o que a gente tinha, eu tinha de referência de mais alternativo, tinha uma linha entre elas que era o adulto direcionando e uma necessidade de controle do adulto. Era alguma coisa na relação do adulto e da criança que era comum ali. E daí,
nessa minha pesquisa e na minha angústia da minha prática, porque não me fazia sentido e eu me via agindo de forma assim, muitas vezes eu mesma não concordava e eu me via reproduzindo um modelo. Eu comecei a pesquisar na internet mesmo. E daí eu caí num vídeo da Ivana, um vídeo antigo dela, lá em Piracanga, de cabelo raspado, com uma touquinha, com os Sobre bonequinhos limites, sobre mediação de conflitos. geração de conflitos. Eu Amo esse caí nesse vídeo. vídeo. E aí eu assisti o vídeo e falei, nossa, sabe quando faz sentido? Tinha um bom senso, tinha uma simplicidade, tinha uma coisa meio óbvia e tão distante do que era feito, né, na prática da escola. E aí as coisas da vida acontecem. Assim que na semana que eu vi esse vídeo, eu recebi um flyer de uma palestra da Ivana aqui em São Paulo, no espaço que chama Aldeia das Crianças. E a Karina, a Débora, que administra o Instagram da rede, ela estava organizando. E daí eu fui para essa palestra da Ivana, e ela foi falando, e conforme ela ia falando, eu sentia que ela não falava com a minha cabeça, ela não falava com a minha razão, ela falava com um lugar dentro de mim. A conexão era em outro lugar. E daí acabou aquela palestra, eu falei assim, Ivana, eu vou para Piracanga fazer uma formação com você. Ela falou assim, eu não estou em Piracanga, eu estou em Guaporé. Eu falei, bom, então eu vou para Guaporé. Daí o que aconteceu foi que no final do ano eu encerrei um ciclo na escola que eu estava, né? Pedi demissão, me inscrevi na formação que ia ter em Guaporé em março. Eu me inscrevi em março, daí a turma já tinha fechado, daí me mudaram para maio, daí uma pessoa cancelou, foi uma confusão assim. Eu sei que eu fui para Guaporé e lá eu fiz a formação de 2 semanas com a Ivana, né? Mas antes de ser pedagoga, eu tenho uma formação em relações internacionais, eu já tinha trabalhado em empresas por uns 6 anos. E quando eu mudei para a área de educação, eu falava assim, um dia eu tenho vontade de abrir um espaço. Sei lá, tinha uma semente, mas eu queria passar por esse processo de experiência, né, da pedagogia, da prática, ver o que fazia sentido para mim antes de pensar em abrir um espaço. E quando eu fui lá para Guaporé e passei por essa formação presencial, que é uma formação que a Ivana chama de formação samambaia, a gente fica 2 semanas ali fazendo... Você passou também? Todo mundo da rede passou. Não, mostrei a samambaia aqui. A gente ficava 2 semanas fazendo observação, sentada, não podia falar nada, não podia participar de nada, era só observação. Então, uma parte era observação, uma parte do dia era observação, e a outra parte era... A gente trabalhava ali nas coisas da Arne, mais na parte de agrofloresta, né? E era muito interessante, porque um monte de coisa que eu observava, eu ia digerir e assimilar e entender lá no trabalho manual. Foi muito interessante esse processo. Bom, nessa formação com a Ivana, eu conheci 2 grandes guardiãs que foram professoras para mim. Uma é a Ana Paula Zata e a outra é a Karina de Gaia, que participou também do Pólen, né? E do CRIA no primeiro ano. E do CRIA. Tem. E a Karina foi fazendo... A Ivana ia me trazendo todo lugar da educação viva e consciente. E a Karina, ela ia... como se ela fosse fazendo uma limpeza da escola dentro de mim, da programação de escola, de como tinha que ser uma escola. E nas conversas com ela, eu falava assim, não, mas eu quero abrir, mas precisa de um espaço, e daí precisa de não sei o quê, e o MEC, e enfim, a natureza, e o dinheiro. E a Karina ia me dando umas porradas, assim, sabe? Com muito amor, porque ela é perfeita. Amor, com muito amor. Mas e aí eu terminava as conversas com ela meio num limbo, assim, sabe? Como se tivesse desprogramado um monte de coisa e aí eu tivesse que construir de um lugar que eu nem sabia onde era. Enfim, acabamos a formação e a Karina me falou uma palavra assim, que eu acho que tem a ver com o pólen, que era, ela falou, um espaço de convivência e livre aprendizagem. Quando ela falou isso para mim, me fez um clique. Como se tivesse feito um sentido. E eu fiquei com isso na cabeça. Acabou a formação. Eu falei assim, Ivana, eu quero mais. Onde em São Paulo eu vou trabalhar para seguir para estar dentro disso?
E a Ivana falou assim, não tem. Eu falei, como assim não tem em São Paulo? É São Paulo, deve ter. Ela, não, não tem. Não tem nenhum lugar que eu conheça para te indicar. Eu falei, tá bom, então eu vou abrir. Você me dá apoio? Ela falou, dou. E foi assim, eu voltei. Na verdade, antes de ir para a Aine, uma amiga minha estava barriguda, assim, pronta para parir. Eu fui dar um beijo no dia anterior 2 dias antes de ir para a Aine, eu fui dar um beijo nela, porque eu não ia ver ela quando o Chico nascesse, eu estaria lá na Aine. E daí eu fui, e daí eu comecei a contar para ela da vontade que eu tinha de abrir um projeto, da minha trajetória como pedagoga, do que eu estava indo encontrar, né, que eu esperava encontrar lá na AINE. E ela pegou e falou, e ela publicitária, estava numa agência pronta para parir, e ela começou assim, eu não quero voltar para a agência depois, que eu quero ficar com o Chico, eu quero conviver com o Chico. E daí ela falou assim, olha, minha mãe tem uma ONG, que é uma casa lá em Pinheiros, e o andar de cima está desocupado. Você não quer conhecer? Falei, putz, tá bom, mas tem que ser amanhã, porque eu vou para a Arne depois. Ela falou, tá bom. E a gente foi, e eu conheci a mãe dela, a Renata, me recebeu assim de braços abertos. Eu contei para ela um pouco do que eu tinha visto da Educação Vive Consciente. E ela pegou e falou assim, não, vai ser aqui o projeto. E eu, calma, que eu nem sei o que é. Deixa eu ir para Guaporé primeiro. Então, quando eu voltei de lá, eu conversei com a Luísa. Falei, Lu, eu acho que agora chegou o momento. E assim, era o segundo andar de uma casa. Era a casa que a Luísa tinha nascido, que ela tinha... Né, era todo o formatinho de uma casa. Era tudo diferente do que eu tinha pensado como um espaço de uma escola. Né? E daí a gente... E não teve planejamento. Não teve projeto, teve um impulso, uma vontade, eu estava explodindo assim. Foi de uma explosão que nasceu a Casa de Yaya. E aí a Ivana, ela foi me dando o apoio, mas ela foi me dando um apoio de um lugar bem assim delicado e distante. Ela não me falava nada do que eu tinha que fazer, ela não me falava como eu tinha que agir. Ela se colocou à disposição, mas ela falou assim, vive um pouco aí. Depois a gente se fala. Foi o apoio dela. Vai indo. Depois a gente se fala. Então foi isso. A gente fez uma obra num banheiro. A gente adaptou o banheiro para as crianças. E foi isso. E aí a gente começou jogou essa energia, né? Aqui vai ter um espaço. Tinha uma amiga nossa que já tinha uma filha. A Rosa, na época, estava com um ano, se não me engano. E ela pegou e falou assim, não, o que você fazer, a Rosa vai. Então, a Rosa foi a nossa primeira criança. No outro dia, no meio da obra, tinha uma criança que morava ali no bairro, que estava passando com a babá na frente, né, numa praça que tem do lado da escola, estava passeando ali. E a Renata viu ela, e a Renata falou assim, ela vai para a escola? E a babá falou, não. A Renata falou assim, aqui vai abrir um espaço, vem cá conhecer. E daí, no meio da obra, entrou a criança e a babá. A Renata deu um panfleto, assim, da casa de Yaya. A babá entregou para a mãe e veio a Lia. A Lia foi a segunda criança, né? E assim foi no boca a boca. Hoje a gente continua com um espaço pequenininho, são 11 crianças, nessa casa, em Pinheiros. Depois de 6 meses da eu casa... tenho que conhecer. Vou amar receber o pessoal da rede. Depois de 6 meses da casa, da gente funcionando, e eu super insegura, né? Será que o que eu estou fazendo aqui é Educação Vive Consciente? Será que é isso? Depois de 6 meses, eu chamei a Ivana para vir fazer um trabalho aqui em São Paulo, comigo, fazer palestras, porque para fortalecer esse movimento aqui em São Paulo. Eu tinha relação com... Sempre, em todas as escolas que eu passei, eu sempre tive um vínculo muito forte com as famílias, um carinho muito forte. Então, eu ainda tinha o contato de algumas mães e comecei a divulgar. E daí a Ivana veio, passou uma semana aqui e eu senti que eu tive o selo Ivana de aprovação, sabe? Me deu uma calma, uma paz no coração. Que foi, ufa, eu não tô louca, né? O que eu tô fazendo tá alinhado com tudo isso que eu vejo, né? E tá fazendo sentido. Mas, assim, o processo que eu queria compartilhar é que é um aprendizado do dia a dia, que não tem uma forma, é um trabalho constante de autoconhecimento meu.
Eu compartilho com vocês que eu sou uma pessoa super controladora, né? Que Eu preciso ver também. uma ordem. Então, é uma briga todo dia contra o meu controle, contra a minha ordem. Quando eu abri lá no... Mas também, mas também entendendo esse lugar de você ser guardiã. Tá me ouvindo? Tô, Escuta? sim. É que eu também compartilho, também é um desafio meu, mas também esse lugar de você ser guardiã de um espaço e você saber o que que você precisa guardar, né? E tem uma linha tênue que eu acho que a gente pode conversar um pouco também do espaço não se perder, né, desse lugar. É isso. Eu lembro que quando a gente foi abrir, eu peguei, e eu ainda. A Karina tentou, mas a escola não saiu completamente de dentro de mim. Então, quando a gente foi abrir, eu fui na 25 de março e fui comprar um monte de coisa que eu achava que tinha que ter no espaço de educação, né? Comprei canetinha, papel, tesoura, uns brinquedos, um monte de coisa. E a gente, na primeira semana, colocou ali todos os brinquedos para as crianças que estavam chegando. Em 3 dias, a gente olhou e falou: Nossa, a gente Tira tem que tudo. tirar, tira. É muita coisa. Não é necessariamente isso que as crianças precisam. A gente começou a guardar tudo e deixar tipo um terço do que a gente tinha trazido. E A já gente não cria, brinca, que a gente monta a escola. Aí a escola fica toda pronta, linda, como a gente achou. Aí as crianças chegam, a gente monta a escola de novo. Desmonta é, tudo e deixa as crianças dentro da escola. é, é isso. E daí o que eu comecei, o que eu fiquei pensando ontem, né? Assim, o que é um espaço de educação vive consciente? É um lugar de relação entre adultos e crianças, né? E o que faz desse espaço, da relação entre o adulto e a criança, um espaço de educação viva e consciente, é a intenção daquele adulto, é o olhar daquele adulto. Então, o espaço de educação viva e Sim. consciente pode ser uma escola, pode ser um projeto, pode ser o quintal da casa de alguém com vizinhos que vão ali duas Pode vezes ser por um, semana. pode ser um É um encontro encontro. na roça, pode ser é um encontro. Eu acho que uma das coisas importantes, né, que a gente tá trocando aqui e, e eu tô lembrando, acho que assim, um espaço de educação viva e consciente, ele é um espaço que as pessoas têm que estar vivendo esse propósito de trazer mais consciência para o nosso adulto se liberar das crenças limitantes que a gente foi, né, acumulando ao longo da vida, para que a gente possa educar mais livre, né, mais viva, para que essas crianças possam estar mais liberadas, para que elas possam ser quem elas são. E claro que em contato com a gente, porque é esse contato, né, é esse espelhamento, é essa troca que faz com que a gente vá percebendo quem é, quais são as nossas partes que precisam de um pouquinho mais de luz. Eu lembro que quando eu conheci a Ivana lá em Piracanga, que eu tinha ido curso de leitura de aura, eu nem queria que abrir uma escola. Eu era até bem avessa, eu era até bem. Se for escola, vai corromper o meu projeto. Não pode ser escola. E, e o meu encontro com a Lívia também teve muito essa potência de mostrar que pode ser escola, a gente consegue legalizar um projeto, até depois posso contar um pouco sobre isso, mas a gente consegue ter um espaço que ele é reconhecido e que ele não perde a essência dele, porque a essência é essa que você está falando, que é esse encontro de pessoas que querem se trabalhar através dessa conexão com as crianças, né? Querem ser esse ponto de luz, de consciência no mundo. Eu pensava assim, quando eu abri, eu falava, como é que eu vou explicar para os pais que eles vão colocar os filhos aqui, que eles vão pagar por isso? Foi uma crise que eu entrei no começo. Que eles vão pagar para as crianças estar aqui e que, cara, vai ser um trabalho gigante de autoconhecimento meu. Né? Que eu vou ganhar, eu vou ganhar muito com isso. Mas assim, perguntaram aqui, qual é a idade das crianças? As crianças da casa de Jaiá têm de 1 a 4 anos hoje. Eu sou casada com um advogado, então abrir uma coisa 100% na legalidade
eu acho que ele ia ter uma úlcera, não ia dar certo, mas essa é a minha história. Então, o que a gente fez foi... A Casa de Ayá é um espaço de recreação, legalmente, né? E a gente recebe crianças hoje de 1 a 4 anos. A gente fala que é de 1 a 5, né? Porque também, se a criança fizer 4 anos lá dentro, ela tem 1 ano aí para os pais poderem procurar uma escola e a gente quer estar junto na escolha da próxima escola que a criança for, se ela for para uma escola, enquanto a Casa de Ayá não cresce, porque eu acho que é isso que você falou. Para mim fez muito sentido começar pequenininha e se a gente for crescer, vai crescer dessa experiência, sabe? Os primeiros 6 meses da Casa de Ayá, o maior trabalho que eu tive foi dentro de mim, de tirando a escola de dentro de mim, de entendendo que tem, assim, que a gente vem de uma educação que fala assim, olha, você tem que fazer isso e isso é o certo. Né? Na educação Vive Consciente, não tem muito isso. Então, pode ser que no espaço CRIA, as crianças possam subir em cima da mesa. Isso é uma regra. E na Casa de Ayá, pelo espaço que a gente tem, a regra é que não pode subir em cima da mesa. Então, essas regras e essa forma prática do dia a dia, ela precisa ser criada ali na relação. E isso, no começo, dá um frio na barriga, né? Sim, muita responsabilidade, né? São muitas escolhas que a gente vai fazendo. E você trouxe um ingrediente perfeito, que eu acho que para você fazer uma escolha, você tem que observar qual é a sua realidade, né? Quem são as pessoas, quem são aquelas crianças, qual que é aquele ambiente. E tudo isso é o que vai dizer o que... Por isso é que é vivo. Por isso é que não é uma fórmula de bolo. A gente pode ter... Eu tô vendo aqui umas perguntas assim. Conta como é que é a rotina. Por mais que a gente conte como é que é, e a gente pode contar, claro, é uma inspiração, assim. Eu acho que o que a gente mais viveu é isso que a Ivana está colocando aqui, né? Estar disposto ao desconfortável, que é o trabalho interno. E desconfortável de você não ter um manual. Para abrir uma escola de educação vivo consciente, siga esses passos. Tá. Não tem. Eu acho que os passos que a gente está falando, ele tem muito mais a ver com essa coragem de querer e falar, eu vou ouvir meu coração, né? Coragem, essa ação, essa vontade que você fala, olha, eu vou morrer se eu não fizer isso. Então eu preciso fazer. E assim, eu e Lívia somos advogadas, né? Não sei se você sabe, Cami. Agora eu sou pedagoga também. Mas eu e Lívia de formação, assim. E então, pra gente, tinha na nossa natureza essa vontade do projeto ser legalizado, né? A gente tinha isso, a gente tem isso na nossa história do projeto tá sendo reconhecido. E eu também me reconheci nisso que você falou, porque no Rio não tinha nenhuma escola, assim. Não quero ser arrogante de forma alguma, mas assim, não tinha nenhuma escola que olhasse e falava assim, cara, minimamente tem um trabalho aqui que está respeitando. Você travou, Mar. Essa tecnologia a gente começa a suar aqui. Bom, então, não sei, deixa... Então, hoje o CRIA, né? Eu acho que assim, então, o que eu estava contando antes de travar, que a gente tinha dentro da nossa essência essa coisa da gente querer muito ser uma escola legalizada. A gente queria mesmo que tivesse, que a gente pudesse falar com as outras escolas desse lugar de nós também somos reconhecidos. Isso pra gente era muito importante. E uma outra coisa também que eu queria dizer, que eu me reconheci muito na sua história, Cami, é quando você falou que não tinha outras escolas em São Paulo e no Rio, assim. A gente também sentia muito essa vontade, tipo assim, gente, tem que ter. Não é possível que só dá para uma criança viver essa escola se ela estiver numa praia na Bahia, lá em Piracanga ou lá numa comunidade. Não tem. As crianças da cidade precisam ter esse contato, assim, com as famílias da cidade. A gente precisa trazer para a cidade, né, essa possibilidade. Que a gente percebe que muitas vezes as pessoas que moram fazem uma escolha de morar mais
no mato, mais perto da praia, elas já estão fazendo uma escolha de vida mais saudável, mais consciente. Então a gente sentia muita vontade de trabalhar mesmo, para que isso fosse possível aqui, né? Esses lugares onde as crianças ficam muito emparedadas, ficam muito limitadas. Então, assim, hoje o CRIA tem 135 crianças, somos 135 CRIAs e uma equipe de 60 pessoas. Então, assim, o CRIA ele tem essa coisa dele ser grande, né? Eu acho que isso traz um desafio para a gente, porque o trabalho interno ele precisa ser um trabalho que a gente está trabalhando com mais pessoas, tem mais complexidade, tem mais gente para a gente trabalhar. Se já é um trabalhão dentro de cada um de nós, imagina com um grupo grande, assim. E a legalização, eu só queria contar uma coisa assim, sobre ela, que eu acho que eu acho que assim, foi um processo como uma legalização normal de qualquer outra escola. Então, primeiro você precisa achar um espaço dentro da cidade que possa ser escola. Então, a cidade ela tem zoneamento urbano que diz aonde pode ser hospital, aonde pode ser escola. Depois, depois que a gente encontrou esse imóvel que podia ser escola, vem algumas vistorias, né? Então, a gente abriu inicialmente como educação infantil, a gente não abriu fundamental no começo, que hoje a gente tem, que a gente inaugurou esse ano. E durante todo o pólen, Cami, a gente trabalhou com crianças de 1 a 4 anos, que eram até 5 também. Iam até 5, então também me identifiquei muito com a sua história. E aí essas legalizações, eles pedem para você um projeto político-pedagógico, então você escreve a proposta da escola e depois eles vão lá visitar o seu espaço físico. E a educação infantil, acho muito importante contar isso para vocês, não existe currículo obrigatório no Brasil. Então não existe no Brasil o que a gente tem no ensino fundamental e no ensino médio, que você precisa dar tais e tais conteúdos em tais e tais anos. Existe uma autonomia pedagógica e o que existe são documentos que são chamados de diretrizes nacionais curriculares, né? E parâmetros nacionais curriculares. São 2 documentos que eles são orientações, eles não são lei, não é uma obrigação. Então, por exemplo, para quem está trabalhando com fundamental, você não é obrigado, isso também poucas pessoas sabem, você não é obrigado a dar aquele conteúdo no primeiro ano, aquele outro conteúdo no segundo ano. Você não é obrigado. O que você é obrigado é a dar aquele conteúdo que está terminado na Base Nacional Curricular dentro de uma faixa que eles chamam de anos iniciais do ensino fundamental e depois os outros anos finais do ensino fundamental. Então, ao longo de 5 anos, você pode escolher como é que você divide, qual é a forma que você dá aquele conteúdo. Você não é obrigatório de dar soma no primeiro ano, multiplicação no segundo ano. Você pode escolher quando é que você quer dar esse conteúdo. Isso é uma coisa importante de falar, porque muita gente não sabe e porque como as escolas têm da mesma forma, a gente fica achando que tem que ser assim porque sempre foi assim. E não. E a educação infantil, né, Cami, não tem essa obrigação de conteúdo. Então, você tem muita liberdade para você poder trabalhar. O que tem ali é falando sobre cultura, é falando sobre... Enfim, é tudo que, na verdade, acontece na educação Vive Consciente. Exatamente. Esses parâmetros nacionais curriculares, as diretrizes nacionais curriculares falam sobre conexão com a arte, com a natureza, expressão, o mundo simbólico, tudo que a educação Vive Consciente abraça, mas porque a educação Vive Consciente ela não é um currículo, ela é uma lente. Ela não é um manual. Ela é um como que você trabalha e não o que você trabalha. Tudo é bem-vindo. Se você quiser trabalhar física, quântica, na educação Vive Consciente, você vai trabalhar. Se tiver um interesse ali, né? Também amei essa frase. Educação Vive Consciente é uma lente. A Lele mandou aqui. Voltei. Estamos aqui?
Estamos. Então, só pra gente rapidinho. Tá. E aí, depois que a gente, né, mandou lá o nosso projeto político-pedagógico, que tem toda a liberdade pra gente, então, trabalhar com as crianças os conteúdos que a gente quiser. Aí veio a galera lá olhar o espaço, Cami. Aí, a galera que vai olhar o espaço, eles, às vezes, encrencam com... que isso eu acho importante pra quem tá interessado em legalizar. Eles encrencam com coisas que, às vezes, faz todo sentido e tem muito... Por exemplo, ter uma tela na frente de uma janela faz muito sentido. Ter um corrimão numa escada, muito sentido. Mas tem uma coisa que é a última que eu queria contar, assim, que eu acho que foi muito engraçada e acho que é importante para quem estiver pensando no espaço de educação. Que chegou lá uma fiscal e falou assim, então, esse chão aqui de grama de vocês precisam cimentar, precisam botar cimento. A gente falou, mas por que a gente precisa botar cimento? Um pátio todo de grama. Quando a gente inaugurou a escola, estava todo cheio de grama. Ai, não vai travar agora. Quero muito ouvir. Travou? Não, vai, segue, Não. vai dar certo. Tô aqui. Aí a gente falou, mas aonde tem que... Onde é que tá escrito na lei que tem que ter esse cimento? Não tem nenhum lugar, me mostra onde é que tem que estar, porque aí nessa hora você também tem que jogar com a lei, falar onde é que tá na lei. Aí ela, não tem isso, mas todas as escolas têm um pátio de cimento. Aqui também tem que ter um pátio de cimento, senão vocês não podem legalizar. Eu falei, mas você acha que se uma criança cair no cimento e ralar o joelho vai machucar menos do que se ela cair na grama? Aí a mulher olhou assim pra gente, tipo, não é verdade. Acho que vocês têm razão. Então eu acho que é só um exemplo, assim, de coisas que às vezes a gente fica com medo de questionar e até a pessoa que tá ali cumprindo o protocolo, nem ela sabe por que tem que ser cimento. Até ela conta que não tem que ser dessa forma, sabe? Então acho que é só pra dar uma... A Ivana conta várias histórias de situações que ela foi colocada assim também como, olha, tem que ser assim, e daí ela brinca da desprogramação, né? Que daí é como se desprogramasse a pessoa. Tem um filme, La Belle alguma coisa. La Belle Verte. La Belle Verte. Então, que eles desprogramam. E é essa sensação, né? Que você olha pra pessoa e ela, tipo, Cami, a última fiscalização que a gente teve esse ano, o relatório saiu em branco. Ela não tinha nada para escrever. Ela escreveu: o espaço cria está de parabéns. Uma escola com crianças, pé descalço, terra, grama, galinha, sabe? Então, acho que assim, são pessoas que estão ali também, né? Acho que é pra gente lembrar que os funcionários públicos são pessoas. E quando a gente conecta, que nem a Ivana conectou com os nossos corações, assim, quando a gente fala uma coisa que é muito verdadeira e é pro bem das crianças, são pessoas que estão ali. Elas também se contagiam. Pronto, falei muito. Não, falou lindo. Bom, a gente tem aqui, 5 minutos. Quer dar o seu recado final e depois eu dou o meu pra gente encerrar sem ser aquele negócio que corta? Vamos. Eu acho que o meu recado é assim, primeira coisa para a gente construir um convívio consciente é a gente querer construir esse espaço egoisticamente pra gente. Eu acho que a gente querer ter um espaço que não permita que a gente se esqueça que a gente precisa estar olhando para dentro. É a gente querer construir um espaço que ajude a gente a estar conectado com a nossa essência. O espaço tem que fazer a gente se sentir bem. Tem que ter a nossa cara. Então pode ter em cima da árvore, embaixo da ponte, dentro de uma casa, dentro da sua casa. Eu acho que é um espaço que a gente precisa querer se transformar, querer se educar. E quem tiver vontade de, né, olhar para esse sonho, para essa vontade, acho que é muito importante poder observar um espaço que já enraizado. Um espaço que nessa observação que você fez na AINE, que eu fui para Piracanga várias vezes, que eu ia fazer leitura de aula, mas eu ia mesmo era me enfiar na escola lá e pedir para a Ivana me deixar ficar lá dentro. Então, eu acho que é importante e observar um espaço que já tem aí umas horinhas de voo um pouquinho mais velho. Só para se inspirar.
É, perfeito. Tem que E esperar a pandemia força, acabar, e né? força. É. Bom, tem aqui 2 minutinhos. Acho que você falou tudo. O que eu diria assim, para quem tá pulsando, tá explodindo, porque vem no lugar mesmo de, né? Você segue um movimento interno, assim. Tentar desconstruir, tirar a escola um pouco de dentro de você, do que você acha que tem que ser, e não brigar tanto com o universo, sabe? De, para acontecer tem que ser assim, para acontecer tem que ser assim. E observar o que ele está te trazendo. Porque brigar com o universo só vai te afastar desse lugar, né? É se abrir e ver o que chega até você. Porque quando você está com essa energia e você está pulsando, a sensação é que a nossa aura ela vai expandindo e daí vai encontrando outras que ajudam a gente nesse caminho. E o que eu queria, não podia esquecer de falar, é que vai começar no dia 12 a escola para educadores com a Ivana, e que eu acho que para quem quer dar esse passo, ali vai ter muito apoio, né? Com certeza. É mais esse lugar de apoio, de contar um pouco como é a educação Vive Consciente. E acabei de ver a Ivana aqui, lembrei que ela me falou que eu não podia deixar de falar que amanhã é a live com a Ivana para tirar dúvidas de todas. Assim, ela vai tentar atender em 1 hora o máximo de dúvidas que ela conseguir. Estaremos juntas. Então, um beijo para todo mundo. Vamos construir os nossos sonhos de realidade. Beijos. Um beijo, Obrigada, adorei, Cami.